Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana. Estamos iniciando mais uma semana de trabalho, de atividades e podemos contar com a ajuda de Jesus no nosso caminhar, na nossa vida diária. O Senhor está conosco, Ele se importa conosco e Ele tem a resposta que a gente precisa todos os dias para as nossas decisões, para as nossas tribulações, para os momentos difíceis. Falando em momentos difíceis, hoje eu quero levar você a uma meditação na vida de um homem chamado Jó. Jó foi um homem que passou por muitos dias difíceis. Você já deve ter ouvido falar da história de Jó, aquele que era o mais rico da terra na sua época, mas que Deus o fez perder tudo, a fim de testar a sua fé, a sua convicção e ver até onde o seu coração iria. É interessante que a história de Jó também fala de uma transformação interior. Apesar de Jó conhecer a Deus de ouvir falar, apesar de Jó ser obediente e temente a Deus, Jó tinha uma fé baseada no que os outros lhe diziam. Jó acreditava em Deus pela pregação, pelos profetas, pela Bíblia, e não tem nada de errado nisso. Mas às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por algumas circunstâncias a fim de que tenhamos um encontro com o próprio Deus. Lembra que nós falamos de Abraão, o pai da fé, e que Deus lhe disse: anda comigo e ser perfeito? O caminho do aperfeiçoamento, ele passa necessariamente por andar com Deus. O caminho do aperfeiçoamento passa necessariamente por estarmos andando lado a lado, ombro a ombro com o Criador. E esse é o convite do nosso Deus, que é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa. Ele quer andar conosco. Ele quer se revelar ao ser humano de uma maneira única, de uma maneira profunda para cada indivíduo. Por isso Jó, quando passou por todas as suas dificuldades, depois de ter enfrentado todas as suas tribulações, inclusive pessoas que lhe julgavam, que analisavam a sua vida olhando o exterior, procuravam nele defeitos para justificar por que tantas coisas ruins aconteceram, inclusive amigos que se diziam amigos, mas estavam mais ali apontando para ele o dedo, julgando a sua vida ao invés de consolá-lo. Depois de tudo isso, Jó tem um encontro com o próprio Deus. Jó tem um encontro com o próprio Criador, porque o próprio Deus rasga o céu e vem à terra falar com Jó. E aí então Jó, depois de ter uma conversa profunda com Deus, onde Deus mostra quem Ele é, ele diz: olha Jó, você está tentando falar sobre mim, mas deixa eu perguntar, onde você estava quando eu criei o universo, quando eu formei as montanhas? Me diga, quantos litros tem de água no mar? Então Jó fica sem resposta e ele se dá conta da imensidão de Deus. Ele se dá conta de quem é Deus. Deus não é um ser que está ao meu dispor ou ao meu serviço. Deus não é um ser que eu posso manipular. Deus não é um ser pequeno como nós, os seres humanos, ou como um reles deus, desses deuses falsos, feito de pedra, de prata, de bronze, a quem as pessoas presenteiam para conseguir algo em troca. Deus não é manipulável. Ele se dá conta de que o Deus Criador é superior a todas as coisas, mas apesar disso, da sua grandeza, este Deus Criador, Ele tem interesse em se apresentar, em se revelar, em se fazer participante na nossa história. E isso para nós é um motivo de honra e de alegria, que o Criador de todas as coisas se importa conosco e vem a intervir na nossa história. Jó 42, versículo 5, depois de passar por todas as suas dificuldades, Jó com alegria diz o seguinte: antes, Senhor, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Foi depois de passar por grandes tribulações, depois de perder tudo, inclusive a sua esposa dizendo que ele deveria tirar a própria vida e amaldiçoar a Deus.
Depois de ouvir tantas coisas terríveis, Jó manteve a sua fé no Senhor. E então o prêmio foi que o próprio Deus se revelou a ele. Ele disse: agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu te conheço não pela teoria dos outros, não pela filosofia humana, não pelo que os meus pais disseram. Agora eu te conheço face a face. E aí, em Jó 42, versículo 10, nós temos a sequência, porque Deus então diz para ele orar pelos seus amigos, perdoando eles. Então diz o seguinte: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Queridos, quando a gente olha esse final aqui da história de Jó, nós vemos um Deus que é recompensador dos que o buscam. Como diz em Hebreus 11:6, Deus recompensa os que o buscam. A primeira recompensa de Jó foi a maior de todas, foi conhecer a Deus, conhecer o próprio Criador. Não há nada mais sublime que isso, não há nada mais elevado que isso. E depois Deus restitui tudo que foi tirado de Jó, ainda mais em dobro. O que Jó tinha antes de perder tudo, agora no seu último estágio ele teve o dobro, mostrando que Deus não é injusto, mostrando que Deus é bom, mostrando que Deus é fiel, mostrando de que forma Deus recompensa os que o buscam. Muitas vezes, quando estamos em dias difíceis, dias de perda, dias de dificuldade na vida financeira, ou na saúde, ou no casamento, e Jó teve tudo isso. Ele perdeu filhos, a esposa lhe virou as costas, ele perdeu a saúde, ele estava doente, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. Perdeu até a casa que ele tinha, Ele estava sentado em cacos, raspando as suas feridas. Ele que era um homem multimilionário para sua época. Agora, depois que ele perdeu tudo isso, ele manteve a sua fé em Deus. E por isso o Senhor se revelou a ele e pôde apresentar-se de uma forma mais profunda. E às vezes, quando nós estamos nessa situação de estarmos numa situação difícil, tudo que a gente quer é resolver o problema exterior. Tudo que a gente quer é a restituição, é a cura, é o milagre, é a restauração do casamento. A gente fica querendo mudar as coisas do lado de fora e às vezes até clamando a Deus para que mude as coisas do lado de fora. Mas essa palavra fala muito comigo, o livro de Jó, sobre uma mudança que precisa acontecer primeiro do lado de dentro. Quando Deus quer fazer algo no homem, ele pode fazer, se ele quiser, o que ele quiser, Ele pode fazer milagre, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Mas Deus prefere primeiro operar uma transformação interna para depois gerar uma transformação externa, mostrando para nós o quanto é importante o nosso coração. Antes de Jó receber de volta tudo que ele havia perdido, ele recebeu algo mais precioso. Ele recebeu a presença do próprio Deus no seu coração e o entendimento de quem era Deus. Que eu e você possamos andar com Deus e possamos conhecê-lo face a face. Se for por meio de tribulações, de lutas, quem sabe essas dificuldades que você está passando agora sirvam para você se aprofundar e buscar a Deus. Quem sabe no meio desta dificuldade que você está passando, que você vai conhecer Deus face a face, que você vai ter um encontro com Ele, e tendo um encontro com Ele, você será aperfeiçoado. Você receberá de Deus uma transformação interior, que vai gerar mudanças exteriores também. Eu encerro hoje a nossa série de dentro para fora, falando sobre tudo que Deus pode fazer. Os milagres em todas as áreas são possíveis, mas Deus começa mudando por dentro. Quando nós vemos um homem na Bíblia, em Lucas capítulo 8, um homem que estava endemoniado, ele tinha muitas coisas no seu exterior que demonstravam a sua decadência, Ele estava sujo, moribundo, machucado, ferido, gritando, uivando, andava como um louco pelas ruas. E quando Jesus vem, Jesus não trata de resolver apenas o problema externo. Jesus não diz, botem uma roupa nova nele e cortem o cabelo, não. Jesus expulsa o demônio que havia dentro dele. E ele cai aos pés de Jesus. E ali, prostrado diante de Jesus, ele começa a ser tratado no seu interior por Jesus.
e isso vai transformar também o seu exterior. Lucas 8:35 diz assim: e saíram para ver o que havia acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, e agora estava vestido e em seu juízo, e estava sentado aos pés de Jesus. E então os que viram temeram. Quando Jesus realiza uma mudança interior, essa mudança também muda o nosso exterior. Agora esse homem exteriormente, todos viam a mudança. Estava sentado, em perfeito juízo, vestido. Então olha só que mudança exterior. Ela era fruto de uma mudança interior. Quando Deus entra na vida de alguém, quando temos um encontro com o Senhor nos liberta de tudo que nos prendia num padrão errado de vida, que nos trazia desgraça e maldição. E agora podemos viver uma nova vida, debaixo da bênção de Deus. Querido Deus e Pai, oramos neste dia pedindo que o Senhor nos dê um encontro contigo. Pai, nós não queremos viver mais nenhum dia desta vida sem antes termos um encontro com a Tua presença, pois é ela, Senhor, que nos transforma de dentro para fora. Pai, é na Tua presença que os corações são curados, que as mentes são transformadas, que há libertação de demônios, de forças malignas, que há, Senhor, a operação de um milagre de um novo coração. E agora, Senhor, com este novo coração, o Senhor transforma também a vida toda dessa pessoa. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, transforma a vida deste homem, desta mulher que me ouve no devocional nesse dia, transforma a vida desse senhor, dessa senhora. Você, amigo, que já está cansado de sofrer, pare de procurar apenas a mudança exterior, apenas a solução ali do problema externo. Prostre-se agora diante do Deus vivo, prostre-se diante do Deus que muda corações, que muda histórias, que muda vidas, e deixe Ele transformar o seu interior, deixe Ele operar através da sua própria presença, a mudança na sua vida. Prostre-se diante de Deus. Se você pode se ajoelhar agora, se ajoelhe. Se não, abaixe a sua cabeça onde você está. Fale com Deus, diga: Senhor, eu me sujeito a Ti, Pai, em nome de Jesus. Me recebe como Teu filho. Perdoa os meus pecados. Revela-te a mim, Senhor. Revela-te a mim, Senhor. Diga isso. Aí está o Espírito Santo de Deus, abrindo os olhos do seu entendimento nesse momento para você enxergar quem é Deus e o quanto Ele está com você e o quanto Ele cuida de você e que Ele está no controle e que Ele tem todo o poder e que nada escapa das suas mãos. Aleluia, Senhor, abre os olhos deste homem, desta mulher, para que te enxergue, mesmo no meio de dias difíceis. E eu peço, Pai, muda a sorte deste irmão, muda a sorte desta irmã. Ajuda ele, Senhor, a orar por aqueles que o perseguiram, como Jó orou, perdoou, e que o Senhor restaurou a sorte de Jó. Restaura a sorte deste homem e desta mulher. Eu peço, bondoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que Deus ama muito e que precisa ouvir esta palavra nesse dia. Convide a entrar no grupo do Devocional ou a nos ouvir no Spotify, também no Deezer, Amazon Music. Estamos também no YouTube, no canal Encontros de Fé Mais, Encontros de Fé Novo Hamburgo Mais. Um grande abraço e até amanhã em nosso Devocional de Fé.